Louvado seja Deus, queridos, aceite a santa paz do Senhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 3 de 1 a João, carta do apóstolo São João, ou epístola, Primeira epístola, no capítulo 3, no verso de número 18, que diz: meus filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nosso coração. Agora vamos para o verso de número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Feche os teus olhos. Bendito Deus, aqui está, Senhor, o texto escolhido para esta noite. Queremos, ó Deus, a tua inspiração e a tua graça, para que esse texto venha, Senhor, bater forte em nosso coração e quebrar, Senhor, todas as barreiras, as paredes, por mais fortes, por grande que sejam, elas precisam cair. A tua palavra diz que ela é martelo que quebra a penha. Então, que nesta noite possa, Senhor, ser cumprida em nossa vida esta palavra, e que nada nos incomode ou perturbe, pelo amor de Jesus. Amém. Coloquei como título: Saindo da Velha Vida. Quando nós fazemos esse título, quando nós sugerimos esse título, então nos subentende que existe não só uma fórmula, não só um modelo, não só uma vida para se viver. Jesus foi o maior arauto desta verdade. Quando ele esteve aqui, ele batia de frente com os estilos de vida que, ao modo da cultura daquele tempo e de todos os tempos como o nosso, era bem jeitosa, prazerosa e condizente. Quando é que a nossa vida ela passa a não ter significado? Quando nós percebemos que chegamos a um fim de poço. Quando se fala em fundo de poço, fim de poço, nós ficamos analisando que isso se dá com os pobres, com os miseráveis da terra, que o próprio Jesus falou que na terra sempre iria haver os pobres, os miseráveis, sempre estariam conosco, disse Jesus lá em João, no capítulo 12, quando foi instigado por um dos discípulos, que disse que a oferta, o sacrifício que aquela mulher que amava Jesus estava fazendo, levando aquele vaso de alabastro, de unguento finíssimo, diz a Bíblia, puro, de alto custo, era um desperdício. E ele aludiu de que deveria ser dado aquela importância aos pobres. Foi ali que Jesus disse que os pobres sempre estariam na terra. E aí cabe a pergunta: quem é o pobre? Se Jesus mesmo disse no capítulo 11 de Mateus que era bem-aventurado os pobres, porque dele seria o quê? O alcance do Evangelho. Jesus orando diz assim: eu te dou graça porque este livro, que é o Evangelho, foi escondido aos de patente, aos ricos, aos poderosos, e ele diz ali, e revelado aos pequeninos, quer dizer, aos pobres. Então, pobre não é aquele que não tem recursos aqui na terra. Pobre é aquele que não conhece a Deus. Nós temos nas Escrituras Sagradas, ali no Marcos, no capítulo 5, aquele príncipe chamado Jairo, que tinha fortunas, tinha um grande poder aquisitivo e foi atrás de Jesus, porque a sua filha estava à beira da morte,
e ele não tinha como salvá-la, e aí ele procurou aquele que tem todo o poder, não só na terra como nos céus. E Jesus foi à casa dele, está lá em Marcos capítulo 5, e aí o que aconteceu? Jesus, ele ressuscitou aquela menina, que quando o pai foi até ela, a menina entrou em óbito, devido à demora e distância. Tem muitas pessoas que demoram para ir a Jesus, mas não importa o tempo, o que importa é que você vá a Jesus. E enquanto você não for a Jesus, não importa que você seja como está ali em Lucas 16, o mendigo Lázaro, que foi aos céus, e o rico, naquela parábola de Lázaro e o rico, que foi para o inferno. Nós temos outro personagem lá de João capítulo 3, que também era um príncipe, o Nicodemos, mas ele não tinha paz na sua vida, não obstante ser um religioso, conhecedor das leis, conhecedor de Bíblia, essas coisas todas. De nada adianta você conhecer a Bíblia. Que dizemos, pastor, não é uma heresia? Não é não, porque o apóstolo Paulo aos Coríntios diz que a letra mata. O que te liberta não é as letras desse livro, mas a pessoa desse livro chamado Jesus. E ele tinha todo o conhecimento teológico e discutiu com Jesus esse conhecimento, mas Jesus não entrou na dele e apontou a necessidade da alma do Nicodemos e também da sua necessidade, da necessidade da sua alma e da alma de todo ser vivente, inclusive esse moço que acabamos de falar com ele na porta da igreja, de que precisa nascer de novo. Jesus, ele estoca uma lança, porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela é uma lâmina de corte, afiado. Diz o Hebreus 4,12 que vai até a divisão da alma, a palavra de Jesus. E é isso que ele quer que aconteça, é isso que ele quer promover na alma de todo mundo. Por isso que nesse texto, o escritor, que é o apóstolo São João, chamado nas escrituras do apóstolo do amor, o que ele diz? Ele diz: amados, não amemos só de palavras. Como o mundo conhece esta prática, e talvez nós que aqui estamos e aqueles que irão nos ouvir também são primorosos em anunciar, alardear aos quatro cantos o amor, não é mesmo? Nós vemos sendo cantado aí em prosa e versos por uma camada muito grande, uma sociedade toda ela. Mas ele diz: e na hora do vamos ver, e na hora de mostrar este amor, e na hora de praticar. Por isso que ele diz no verso 18, não só de palavra, ele diz, mas também por ação, mas também em verdade, ele diz. E quantas das vezes, na hora de nós provarmos que nós amamos, então nós falhamos naquilo que estamos sempre dizendo. Por que Deus não falhou no seu amor? E presta atenção, para Deus demonstrar o seu amor, foi muito caro, foi muito custoso. O amor de Deus, que no verso que nós lemos no capítulo 4, no verso 8, ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele tinha que demonstrar agora. Por quê? Porque você e eu estávamos perdidos. Nós estávamos com as nossas vidas em suspenso. Por quê? Porque semeamos a má semeadura, escolhemos as coisas que ofendem a Deus, o estilo de vida que agride os pensamentos, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Aí eu pergunto para você: aonde vai um homem
que ele está batendo de frente com Deus. Aonde que vai? Será que alguém pode vencê-lo? Mas o homem está sempre praticamente com um braço de ferro com esse Deus, que não obstante ter enviado o seu filho, a prova maior do amor que ele tem para você, chama-se Jesus Cristo, com a sua horrível cruz. Sua, que eu digo, não falo a dele, porque a cruz não era dele, porque ele nunca teve pecado. Agora, e eu e você? Nós estamos maculados, manchados, enlampecados de pecado. E o pior de tudo, como essas figuras que evocamos, que são da Bíblia, elas não acreditavam, elas não criam que estavam. Por quê? Porque tinham suas igrejas, tinham o quê? Tinha a sua educação, tinha um estilo maneiro de viver, né? Quantas pessoas, elas são generosas, elas dão esmola, elas fornecem a cesta básica para o necessitado, elas socorrem as de menos sorte, estão sempre com a mão estendida para as viúvas, para as crianças que estão abandonadas. Tem muitas pessoas filantrópicas por aí, mas isso de nada adiantava, e Jesus provou isso para essas pessoas, dizendo, inclusive lá em Marcos capítulo 10, para um deles, que não obstante ele estar guardando a lei, faltava uma coisa, e ele não pôde abrir mão desta coisa. Para Jesus entrar na sua vida, para o amor de Deus acontecer em você, vai precisar você então despojar-se de você mesmo, seu caráter que não é bom, né? As suas atitudes que elas chocam, e você sabe disso, com a verdade desse livro. Para você está de bom tamanho, mas você já perguntou se para Deus está certo? Este moço de Marcos capítulo 10, ele queria ir para o céu, mas quando foi apresentado a ele a receita do caminho, então ele fugiu, ele saiu de perto e se distanciou, foi longe, e perdeu a sua salvação. E Jesus falou que o que ele tinha, que era bens nesta terra, impediria ele de entrar no céu. Não só ele, mas disse aqueles que têm riquezas. E quando alguns, leem esse texto, ele olha as condições financeiras dele e diz: então não está falando comigo. E eu quero dizer que está falando com todos nós. Jesus disse que só vai entrar no céu os que são pobres de espírito. O espírito da luxúria, o espírito da mentira, o espírito da cobiça, o espírito do engano, da ira, o espírito da dissensão, da discórdia, da inimizade, enfim, os bilhões de espíritos que estão aí. E certamente, se você não tiver o Espírito de Deus, está também em você. Você não quer se livrar dele. E a minha Bíblia diz que não só o viciado vai ficar fora do céu. Leia depois da sua casa Coríntios 6:10. Lá diz que os viciados, as prostitutas, os ladrões, os roubadores e os mentirosos, aquele que ama e comete a mentira, vão ficar. Então aí o bicho pega. Mentiroso é aquele que ele frauda, ele engana, ele apresenta uma coisa que não é, ele promete e não faz, ele não tem palavra. E aí quando alguém, conversei agora com um moço na porta e disse para ele que tinha alguém que o amava. E sabe o que eu disse para ele? Não sou eu não, eu nem te conheço. Se eu falar que te amo,
não é verdade. Eu estou pregando para você que é meu trabalho. Mas alguém que te ama, que fez você curioso para dar uma pisoiada na igreja como ele fez. E aí eu catei ele, porque esse é o meu trabalho, viu? Esse é o meu trabalho. E aí ele disse para ele que esse alguém chama-se Jesus Cristo. Que diz aqui que ele é amor. Diz aqui, ele é amor. E ele diz, você não é, porque você só fala de amor, mas não vive o amor. E quem é que você está enganando? Olha para você, quem é que você pensa que está enganando? Ah, eu estou enganando meu pastor, estou enganando minha mulher, estou enganando meu pai. Isso pode até acontecer, mas a Deus você não engana. Ele conhece você mais do que você mesmo. E ele diz, por que você só ama da boca para fora? Está aqui, de língua. E na hora de você demonstrar esse amor, o que você faz? Você pula fora do barco. Você não está de ombro com a pessoa. Você não está de mãos dadas. Você não está par e passo com ela. E você sabe que aquela pessoa está certa. Mas você faz questão de fazer o contrário. Quem é que você pensa que está enganando? Está aqui, não ame apenas de palavra. No final das contas, esse do 4:8 que nós lemos, no João 4:8, que não diz que é amor, ele provou, mandando Jesus que morreu no seu lugar. Sabe o que diz Filipenses 2:10? Ao nome de Jesus vai se dobrar todos os joelhos que estão nos céus, os que estão na terra e os que já morreram debaixo da terra vão ter que se dobrar ao poder dele, vão ter que sair da sepultura. Não importa que ele já se decomporam, vão ter que receber o mesmo corpo. A Bíblia diz que o mar dará o corpo, a sepultura, o túmulo dará o corpo. Não importa onde que ele esteja, ele vai surgir com vida. Para quê? A estar diante daquele que é amor. Mas eles não poderão desfrutar desse amor. Mas a igreja, aquele que ama de verdade, que o João 3,18 diz, ele vai desfrutar de todo este amor. E eu preciso, eu quero, e eu vou me esforçar sempre para estar desse lado. E você? Que lado você está? Será que não é hora de refletir e mudar a sua vida? Será que não é hora de repensar os seus caminhos? Será que não é hora de sair desse estado, como eu falei para o rapaz aí na porta da igreja? Passou da hora, inclusive. Deus está dando uma sobrevida para você e para ele. Para quê? Para você acordar, balançar a cabeça e dizer, o que eu estou fazendo? Estou arrebentando com a minha vida, porque Jó no capítulo 9, verso 4 diz, quem é que luta com Deus e vence? Está lá. Quem resiste a ele tem vitória. Está me ouvindo aí, tá? Às vezes você até posta algumas frasezinhas bíblicas, né? No seu Face, né? Na sua rede social. Mas e aí? O conteúdo, viu? Que você tem que apresentar, chamado amor, que é o que? O seu passaporte para entrar pela porta, que lá no capítulo 10, verso 9, chama-se Jesus. Ele diz, eu sou a porta. Sabe quem vai estar na porta lá? Ele não é São Pedro que tem inventado, a igreja dominante inventou que é Pedro que tem a chave do céu. Ei, não, a chave do céu tem Jesus. Viu? E ele diz, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você está salvo. Mas se não entrar, está pego. E não adianta você conhecer os versículos da Bíblia, não. Deus quer atitude.
Deus quer um culto com razão. Deus quer uma vida ilibada. E aí então você tem que repensar a sua confissão. E tem que reestruturar tudo. O Nicodemos, ele achava que estava certo, porque é ele que pregava para os outros, como talvez você faz. Mas ele estava despregado. Precisava alguém pregar para ele. Jesus pregou para ele. E Jesus pregou ele na cruz, sim. Pregou. Então ele também, como Paulo, que diz lá em Gálatas 2:20, diz: estou morto com Cristo. Ele morreu com Cristo naquela noite. E recebeu a vida nova. Você também precisa. Para deixar de ser mentiroso e viver a vida de verdade. É a única forma de ser salvo. Fiquemos em pé. Senhor Deus e Pai, nesse nome precioso que é o nome de Jesus, eu oro. Quando mais uma vez nós ouvimos e vimos a Tua palavra, queremos, Senhor, a inspiração para confessar a Ti e dizer que estamos batendo de frente com o Senhor, estamos chocando, ó Pai, e contigo, e isto não é bom para ninguém, porque ninguém pode resistir ao Senhor e ser vencedor. Obrigado por tudo, Senhor, que os corações sejam libertos e salvos e transformados à luz da Tua verdade e glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.